Olá pessoal, eu sou o professor Thierry, esse aqui é o professor Carlos Negreiro e hoje eu tenho a alegria de receber o Carlos aqui em casa. Vou justificar para vocês. A gente está usando máscara, né, porque a gente respeita a vida do outro, só que aí a gente vai estabelecer uma distância aqui de mais de 2 metros para que a gente tenha essa segurança. Vai tirar a máscara e dar continuidade a esse trabalho, ok? Então eu queria primeiro apresentar o meu amigo para depois a gente poder tirar a máscara, ok? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Pronto, agora estamos aqui. Agora estamos seguros. Olá, Então, pessoal. Vou tirar a máscara agora, viu, gente? Como eu disse para vocês, esse é o professor Carlos Negreiro. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, na verdade. O modelo que a gente escolheu fazer hoje foi uma entrevista. Exato, um bate-papo. Um bate-papo. Um bate-papo que, afinal de contas, é entre amigos, né, Carlos? A gente vem de uma sequência de algumas aulas, a gente trabalhando alguns temas, né? E agora nos foi cobrado, nos é necessário trabalhar com alguns temas da literatura. E eu fiquei mais à vontade em chamar um grande especialista do assunto, que pode falar muito melhor do que eu sobre o assunto. Então, a gente tem 3 tópicos para poder discutir aqui hoje, tá? Um deles, no contexto da literatura, a gente vai discutir um pouco da poesia dos anos 70, a gente vai discutir literatura de entretenimento e literatura e cultura das mídias. Carlos pode falar disso com muita propriedade e, diante disso, a gente vai fazer essa entrevista, que eu tenho certeza, para mim vai ser muito prazerosa, tenho certeza que vai ser para vocês também. Né, Carlos? É isso aí, Thierry. Então, Carlos, Vamos lá começar, pessoal. a gente vai começar então por tratar aqui de literatura dos anos 70 e eu queria, assim, até para justificar para o nosso aluno, por que a gente escolheu fazer esse recorte, trabalhar com a literatura dos anos 70, qual é a importância disso? Por que a literatura dos anos 70, no contexto da literatura como um todo, nos é importante? A chamada geração dos anos 70, também denominada de poesia, a geração da poesia marginal, leia-se o termo marginal aí como em oposição ao que está no centro, ou seja, aquilo que é considerado mais canônico, de certa forma até oficial. A chamada poesia marginal é aquela poesia que vai ser feita pelos que estão na periferia, né, que estão à margem da chamada cultura oficial. Quando se fala em literatura e poesia, como sendo uma das manifestações da literatura, obviamente que tem-se como centro a chamada literatura mais conhecida, a literatura mais famosa, vou dizer aqui esse termo entre aspas, que nós chamamos da literatura canônica, aquela literatura que estabelece o cânone literário. Um exemplo, para ficar bem didático, Machado de Assis. Machado de Assis é um dos nossos maiores autores da literatura brasileira e da literatura mundial também. Machado já é considerado isso nos dias de hoje. Então, essa é a literatura canônica. A literatura marginal vai ser feita por aqueles que estavam, vamos dizer assim, que não eram muito conhecidos, que, obviamente, que passaram a ser conhecidos depois. Mas, principalmente, pessoas que não vão ter uma preocupação em fazer uma literatura de acordo com os moldes clássicos, com os moldes formais da literatura mais canônica, mais conhecida. Principalmente já do século XX, pegando aí os grandes romancistas do século XX, desde José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, Clarice Lispector também, até os poetas, começando como o grande poeta, o poeta dos poetas, o chamado príncipe dos poetas da literatura brasileira, que é o Olavo Bilac, lá do final do século XIX, início do século XX, que fazia uma poesia rimada, metrificada, toda contada, arquitetada, bem medida, nos chamados moldes clássicos. A geração dos 70 não vai seguir esses moldes clássicos. Mas, Carlos, assim, para a gente compreender um pouquinho melhor, porque quando a gente fala sobre o Olavo Bilac, que é um pré-modernista de alguma forma, Exatamente. ele é parnasiano, mas ele é um pré-modernista, né? Mas
quando a gente fala de modernismo, a gente pensa na semana de 1922. Sim. Essa quebra, essa ruptura não teria acontecido em 22 quando a gente fala sobre os poetas dos anos 1970. Qual a diferença entre os poetas de 1970 e aqueles modernistas lá de 1922? Bem, quando nós estamos falando da semana de 22, nós estamos falando do Brasil da chamada Primeira República, né? E um Brasil que está se modernizando, que as grandes cidades estão se formando, como por exemplo São Paulo. Sim. São Paulo de 22 não é a São Paulo da década de 70. Sim. A São Paulo da década de 70 é a grande metrópole da América Latina. Certo. Então, obviamente que existem transformações sociais, econômicas e políticas que favorecem essa diferença. A geração dos anos 70 é muito mais urbana, está no meio de uma grande cidade. Esses poetas marginais, eles saíram das cidades, eles estavam nos bares. Podemos chamar de poesia urbana? Podemos. Hoje, por exemplo, nós temos uma outra poesia urbana, agora nos anos 2000, no século XXI. É a poesia dos slams. Sim. A poesia já que é rodada nas cidades, só que nas periferias. Das periferias para o centro. Em 1970, a gente tinha esse movimento periferia-centro ou era centro? Mesmo sendo uma literatura marginal, dá pra gente pontuar isso? Esse binômio centro e margem, eu vou colocar dentro do parâmetro da literatura canônica. Certo. Vamos considerar a literatura canônica, a literatura oficial, vamos dizer assim, para ficar bem claro, né, como centro. Certo. Aquilo que não faz parte dessa literatura é o que eu vou denominar de margens. Certo. Então, Não é um espaço geográfico. Não é um espaço geográfico. É um espaço simbólico que eu estou determinando, dentro do que eu chamo de campo literário. Certo. Eu estou dentro desse assunto, o campo literário. Então, porque nos anos 70, o que se vai se considerar como literatura serão os grandes autores. E já na década de 70, todos os autores que nós sabemos de cor, de memória, Graciliano Ramos, até Guimarães Rosa, Clarice Lispector e outros, esses são os deuses, vamos chamar assim. Certo. E de forma alguma nós vamos aqui... Que são modernistas, né? São que modernistas. Fazem parte da geração moderna. Exatamente, porque o modernismo, didaticamente, ele é caracterizado como em 3 etapas, né? Sim. Em 3 momentos. Sim. A primeira geração, a De segunda 22 e a terceira. A primeira geração, a de 22, eram de artistas, poetas, escritores jovens também, Sim. como serão também os poetas da década de 70. Essa característica vai ser comum. Eles serão também poetas jovens, Sim. entre os 20 e poucos anos, abaixo dos 30. Certo. Olha, o poeta, para ser poeta, ele já era um senhor já quase de meia idade para ser considerado poeta. Excetuando-se Rimbaud, que é o grande, vamos dizer assim, é o anômalo de toda a literatura mundial, porque Rimbaud começou a escrever aos 13 e aos 15 já é um poeta reconhecido já entre os pares. Sim. Agora, no século XX, por exemplo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, eles já eram adultos, só que eram jovens, acima dos 20 e abaixo dos 30, quando estourou a Semana de 22. Sim. Bom, Carlos, então pelo que você está me falando até aqui, de certa forma há uma outra direção para essa construção de uma nova poesia, que é diferente do que acontece em 1922, mas nós temos, porque lá em 22 a gente sabe que tinha um certo padrão socioeconômico. Aquelas pessoas que fizeram 1922 são pessoas, como que a gente poderia falar sobre o perfil socioeconômico dos poetas de 22? Elas pertenciam à elite, Basicamente isso. faziam parte da elite econômica. Isso não acontece em 1970. Não necessariamente. Vamos dizer que as pessoas que fizeram a poesia marginal, uma parte delas pertencia ao que hoje nós chamamos de uma certa classe média da época. Certo. Mas então não é tão padronizado. Não existe um padrão na geração marginal.
E o que a gente pode falar assim? Porque quando a gente fala sobre poesia de 1922, a gente vai lembrar, por exemplo, que na poesia em si, a gente tinha a predominância dos homens brancos, né? Isso, e exatamente. as mulheres vão aparecer de forma marcante, importante, mas nas artes plásticas, principalmente, não necessariamente na poesia. Como que a gente pode falar sobre a presença da mulher na literatura de 1970? A geração dos anos 70 vai ser uma geração... Os anos 70 foi como que uma espécie no Brasil de uma ocorrência, um momento de revolução cultural, né, de resposta, né, ou de efeito retardado da revolução cultural e contracultural dos anos 60, certo, que tinha ocorrido na Europa e nos Estados Unidos, e vai chegando com mais efeito aqui, como um efeito de ondas na água, vai chegando aqui final dos 60 e início da década de 70. Mesmo que socialmente e politicamente estejamos no momento mais duro do Brasil, que é justamente a ditadura militar, no seu auge mais violento, mais duro e mais firme que se pôde ter na história da ditadura militar por os anos 70. E você acha que essa poesia ela surte efeito nesse momento? Surge porque os poetas vão utilizar dos procedimentos poéticos para fazer, pela ironia, pela metáfora, crítica também a este momento político. Agora, não de maneira assim tão trabalhada ou tão objetivada como foi, por exemplo, nas canções de Chico Buarque, né, que se utilizavam nessa mesma época, nessa mesma década, que tudo estava ocorrendo ao mesmo tempo. Sim. Né? Você tem esses grandes nomes da MPB, que eram muito jovens na década de 60, já estão com a carreira já bastante encaminhada na década de 70. O Gil e Caetano tinham sido exilados, Sim, em Londres. Chico também tinha sido obrigado a viajar para a Itália, não necessariamente por exílio, como foi violentamente o Caetano e o Gil. A produção, por exemplo, das músicas mais conhecidas e mais famosas de Chico estão dessa década. Aí há uma geração de poetas. O que seria que caracterizaria a poesia marginal? É que o próprio poeta fazia seu livrinho. E com máquina de datilografar, uma coisa bem íntima, cortava, bem caseira até, artesanal. Ele fazia o seu livrinho, mimeografava, porque a história do mimeógrafo também, essa geração é também conhecida como geração mimeógrafa. Como é que ele podia fazer as cópias do livro? Não podia ser uma gráfica convencional, porque custava muito dinheiro, se utilizava aquela impressão offset, com um maquinário bem específico para isso. Sim. Ele reproduzia com máquina Xerox, que é a marca, né, da máquina, que o nome da cópia é cópia heliográfica, ou um mimeógrafo. Fazia os livrinhos, rodava na mão mesmo. Rodava a mão, aí fazia os livrinhos e ele mesmo vendia os livrinhos nos bares, nas calçadas, nas festinhas. Isso dava ao poeta uma condição bem mais independente. Isso. Seria um poeta, o que nós chamamos nos dias de hoje, chamamos de música independente, a música indie. Sim. A gente teria o poeta indie na década de 70. E quando você fala, você citou aí o Chico Buarque, o Caetano, né? A gente sabe que a poesia ela nasce na humanidade em forma de poesia lírica, com música. Né? Com música. Música e poesia estão juntas. Há um determinado momento da história que parece que a gente tem um certo divórcio do verso escrito para a música. A gente poderia dizer que houve um novo casamento nesse momento, há uma proximidade muito grande, ou são coisas que andam independentes, a poesia escrita em si, pura, e o poema canção? Eu diria assim, meu caro Altieri, elas aparentemente são separadas, mas não há um cancionista, não há um letrista de música que não seja leitor de poesia. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Tá, mesmo que de forma indireta. Sim. Então eu diria que elas se interseccionam. Sim. Podem estar separadas, mas há momentos em que elas se interseccionam. E lá na década de 70, quem são esses poetas
barra cantores que você destacaria como importantes em termos de ruptura com modelos? Por exemplo, nós temos um grande nome dessa geração, que é o Cacaso. Certo. O Cacaso fazia sua poesia, mas ele tinha uma intimidade muito grande com músicos. E ele fez muitas letras para Gil, para o próprio Caetano, para outros cantores da chamada MPB da época. Então ele fazia muito poema que na verdade era também letra de música. Ele fez muitíssimas. Quem fez isso também foi Paulo Leminski. Paulo Leminski é outro grande nome dessa geração, porque ele começa jovem a escrever nessa época, publica aí seu primeiro livro experimental, o Catatal, uma experiência poética de misturando prosa e poesia, né? Uma viagem imaginária fantástica de René Descartes junto ao Brasil colonial na época dos Tupinambás, com os índios canibais, etc. O Catatal era um pouco disso tudo. Ele fez letras de música que o Caetano gravou. Verdura, por exemplo, uma música que o Caetano canta, é um poema, é uma letra Ele tem aquela da Leminski. Zélia Duncan, o homem com uma dor é muito mais elegante. Dor Elegante, É. que quem musicou essa Conheço Zélia. foi Itamar Assunção, grande nome da música dos anos 80, da chamada música paulistana, da experimentação da música paulistana, da lira paulistana, da música experimental e da música que se fez nos anos 80. Você chamaria essa poesia de experimental, essa poesia que acontece em 1970? Chamaria assim, há uma poesia experimental, experimental em que sentido? A poesia era fruto também de colocar no papel as vivências, as experiências do sujeito. Esse sujeito jovem, esse sujeito urbano, então com os elementos da cultura da época, como Beatles, né? Esses elementos culturais começam a aparecer na poesia. Você acha que, você chamaria, né, porque eu sei que alguns estudiosos da literatura não gostam do termo, mas você chamaria isso de literatura engajada? Não, não seria. Pelo contrário, o poeta marginal queria até se contrapor também a determinados modelos que exigissem uma representação muito fixa de sua imagem como poeta. Então o poeta marginal qual era a figura, né, personalística, personagem do poeta marginal? Era o cara de cabelos longos, muito típico dos anos 70, né, usando jeans, camiseta, meio descolado. E a característica mais marcante da poesia é que vai ser uma poesia livre das amarras da versificação e da metrificação, que isso já tinha sido rompido lá na semana de 22. Só que esse rompimento com o chamado verso rimado, o verso rico, né, o poema estrofado, metrificado, ele não necessariamente vai ser completamente, vai se fazer um rompimento. Porque dentro do modernismo você vai ter autores, por exemplo, como Vinícius de Moraes, que vai fazer o soneto, os famosos sonetos. Com maestria, né? Com temáticas modernistas. Sim. Né? Então, por isso é que o modernismo ele é muito diversificado, ele é dividido em 3 momentos, por conta de suas diferenças de ocorrências literárias e autores. Sim. No primeiro momento, ele é revolucionário, como esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. Isso é um facsímile, né? Que você me Isso aqui é um facsímile da época. Né? É aqui que tem os poeminhas curtos. Dá pra gente mostrar para o público aqui? Olha, poeminha curto dele, por exemplo, que é as 4 galhas. Ele fazia desenhos e o verso curto, às vezes com uma palavra em cada verso, né? As 4 galhas são 4 poemas divididos em idades: infância, adolescência, maturidade e velhice. Eu adoro, por exemplo, dizer para vocês, meninos e meninas, o poema Adolescência. Olha só, 2 versos curtos, ó. Aquele amor nem me fale.
Esse tipo de tom, como se fosse uma espécie de piada, blague. E a gente vai encontrar, eu acho que um resquício disso, trazido aqui pelo Mário, que é o Mário, né? É o Oswald. O Oswald, perdão. Trazido pelo, a gente vai encontrar no Leminski lá nos Haikais. Sim, aí é justamente a poesia da geração dos anos 70 vai pegar esse tom informal, né? Do dia a dia, do cotidiano, da piada, da coisa engraçada, né? E vai colocar no canto. Porque a poesia, de certa forma, pelo tempo, ela só tratava de temas sérios. O amor, o sofrimento pelo amor não correspondido, a dor da morte, a dor de uma perda, de uma reflexão existencial. Mas a geração de 22, principalmente na figura de Oswald, vai colocar isso, vai arrebentar a boca do balão. E quem vai aproveitar com maestria essa abertura dada por Oswald na figura de 22 será justamente a geração mimeógrafo, a geração dos anos 70, a geração marginal dos anos 70. Que traz isso com música e você ficou de falar pra gente um pouco da música e a gente esqueceu. Mas a gente vai mostrar. Vai mostrar, importante né? dizer que, obviamente, essa geração dos anos 70, por ouvir Caetano, Gil, Gal Costa, né, e os outros grandes nomes da chamada MPB, é preciso que se diga que eles também têm uma influência muito grande do que os chamados tropicalistas fizeram, no chamado movimento do tropicalismo. Caetano, Torquato Neto, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes. Movimento que acontece no final dos anos 1960. No final dos anos 60. Eles estão, de certa forma, até historicamente muito perto, porque a geração de 70 vai começar a produzir e a ter as suas movimentações a partir de 75, mais ou menos. Não é preciso essa data. Sim. Não há precisão em datas, eu só estou colocando não aqui. Não é como 1922 que a gente não tem um evento. Não né? é. Não existe um começo da geração dos anos 70, um ano específico. Sim. Por exemplo, tem autores que só vão publicar e ser publicados nacionalmente nos anos 80. Sim. Leminski é um deles e Ana Cristina César. Essa daqui, ó. Que é um nome importante da mulher na literatura desse momento. Grandes, né? ainda retomando a sua pergunta, que eu não respondi, por exemplo, você vai ter muitas mulheres famosas na geração de 70. Vários nomes, inclusive nomes também que vão estar muito casados com a música, como Leducha, Sueli Costa, Sim. né? Que Simone gravou músicas de Sueli Costa, Sim. uma grande compositora dos anos 70. Aliás, os anos 70 são frutíferos demais na música. Se existe uma poesia experimental, existe também uma música experimentalíssima nos anos 70. Posso colocar aquela música que você sugeriu? Pode, vamos ouvir aqui Liga aí pra gente. um poema de Mário de Andrade, que é uma figura da semana de 22, importantíssimo porque ele vai, se Oswald colocou o poema curto no verso, no papel, Mário de Andrade vai adotar o que ele chama de um idioma do português brasileiro. A figura do brasileiro, da temática do Brasil, do brasileiro na sua forma mais fidedigna, mais diversa e diversificada, ele vai colocar isso na sua poesia e na sua obra também, prosa e nas suas pesquisas. Vamos dar uma ouvida, olha só. Pode ligar aí? É um poema do Mário de Andrade, na voz de Ferreira Goulart, que é um grande poeta da década de 70 também, mas não ligado à poesia marginal. Isso tudo também entremeado numa canção interpretada por Betânia.
bancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão senti um frio por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Fantástico. E aí eu peguei para mostrar porque não que isso seja poesia dos anos 70, mas é que uma das influências, eu diria, de alguns poetas dos anos 70, inegavelmente eles aproveitaram. Isso acaba que tem esses reflexos de 22, não há dúvida de que há, né? Mas a gente tem uma preponderância maior ali do que acontece no final dos anos 60, a música está muito presente, já há uma presença maior das mulheres em relação a 22. Sim. O que você diria sobre representatividade étnica? Existe um papel, por exemplo, da literatura das pessoas negras? Não, eles são apagados da história. São apagados? Nessa época. Então, são apagados. Então, o que a gente vive hoje, a gente sente que esse movimento hoje é muito incipiente. Realmente é incipiente, ele não tem essa raiz. Houve autores. Houve. Mas a representatividade é pequena. Mas vamos dizer que eles não tiveram espaço dentro da historiografia. Certo. Nós vivemos um racismo institucional na cultura brasileira. Tudo aquilo que é relacionado ao negro, de certa forma, é ocultado ou apagado. Então não está em 22, não está em 1970. Não. Talvez nem esteja hoje da forma que deveria. Que deveria. Né? Bom, ok. Diante disso que você já chamou de geração do mimeógrafo, como é que você faria um fechamento aqui para a gente, diria, um resumo sobre o que é essa literatura dos anos 1970? Uma das principais características da poesia dessa geração é que eles mesmos faziam os seus livros. Eram livrinhos pequenos mesmos, confeccionados pelo próprio autor e muitas vezes vendidos pelo próprio autor. Então havia essa relação, vamos dizer assim, de produção escrita da poesia, produção, impressão, mesmo que de forma caseira, e venda. Todo o processo partia... Era quase uma coisa alternativa. Nos dias de hoje, um empreendedor, eu não gosto muito desse termo, mas ele que dominava todo o processo. Aí os livrinhos eram muito toscos, simples. É o que acontece com a poesia marginal hoje na internet. De certa forma, hoje com essas ferramentas digitais, todo mundo pode ser o seu próprio autor, editor e vinculador, com o seu blog, com sua página, etc. Perfeito. Bom, a gente vai então encerrar essa parte do nosso papo de hoje. Isso. Né? Para a gente dar início a outro papo interessante, que é a literatura de entretenimento. Então, é o que tinha para esse assunto de agora. Obrigado, pessoal. Pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz.